Graça e paz, queridos. Bom dia. Hoje é segunda-feira, 3 de agosto de 2020. Eu sou o pastor Gil Shekinah. Esse aqui é o nosso devocional diário. Toda segunda-feira o nosso tema é família. E hoje o tema dessa mensagem é casais unificados são mais fortes em tempos difíceis. A palavra do Senhor nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 5 e 6. Por essa razão, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não serão dois, mas um. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Não há dúvida de que nosso mundo está passando por uma grave crise de desunião, pois as questões culturais continuam a criar discórdia em todo o mundo. É por isso que, no atual clima de agitação, os casais precisam entender e aplicar a unidade no casamento, mais do que nunca. Não importa o quão dividido o mundo seja, os casamentos precisam ser uma frente unificada de força e solidariedade. Afinal, a Bíblia é clara sobre o que pode acontecer quando as famílias são divididas. Infelizmente, temos visto os efeitos devastadores sobre as famílias que permitiram que a divisão criasse fendas intransponíveis no casamento. Portanto, é chegado o momento de se unir, fortalecer o seu compromisso, renovar a sua determinação e manter-se em unidade. Quero dar aqui 5 razões bíblicas para que casais perseverem na unidade mais do que nunca. E oro para que vocês sejam inspirados a preencher as lacunas que foram criadas em vosso casamento e a se unirem sobre a perfeita vontade de Deus. Primeira razão, um cordão triplo não se quebra com facilidade. Cordão de 3 dobras. Para tornar um casamento fortalecido, é necessário o mais forte dos fios para tecer a unidade e criar um senso de coerência dentro do relacionamento. A Bíblia diz: 2 são melhores que um, porque eles têm um bom retorno para o trabalho. Se um deles cai, o outro pode ajudar a levantar. Mas eu tenho pena de quem cai e não tem ninguém para ajudá-lo. Além disso, se 2 se deitam juntos, um aquece o outro. Mas como alguém pode se manter aquecido se estiver sozinho? Embora alguém possa ser dominado, 2 podem se defender. Um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 ao 12. Um cordão de 3 dobras significa que um casal ligado em união com Deus é a forma mais forte e poderosa de unidade que existe. Os casais precisam se elevar acima das mentiras. Desde os princípios, lá no Éden, Satanás tem a missão de transformar a verdade de Deus em mentiras. O mais assustador é que as suas mentiras costumam ser tão próximas da verdade que parecem certas para aqueles que estão ouvindo. Olha aí o caso da Natura, né? É um caso real e do momento. Os casais devem abordar as mentiras que atacaram o desígnio perfeito de Deus para o casamento. Esse é o ponto de partida para ser unificado de verdade. Não há outra maneira de combater as mentiras do inimigo sem primeiro conhecê-las e depois substituí-las pelas verdades da palavra de Deus. Os casais podem mais confiar nas definições de Deus e menos nas definições do mundo sobre amor, lealdade e pureza, pois esses valores do mundo já foram bastante distorcidos e vão continuar em declínio moral. Então, preste atenção no que você tem ouvido de valores do mundo e pare de ouvir o mundo e comece a ouvir a palavra de Deus.
Terceiro, a união é mais divertida. Viver em união é muito mais divertido do que viver em estado de divisão. E basta um pouco de esforço. Cuide das responsabilidades domésticas juntos. Coloquem suas músicas favoritas e comecem a trabalhar. Reinventem o namoro, fazendo coisas que faziam juntos no passado, na época que vocês se conheceram, como um piquenique ou ir a um cinema assistir um filme romântico. Saiam à noite para uma área fora da cidade só para observar as estrelas. Seja o que for, recrie essa divertida experiência do namoro. Deus nos criou para desfrutar dele e um do outro. Quando os casais são unificados na vida e no propósito, eles experimentam as alegrias e bênçãos que Deus tem para eles. Quarto, o casamento é um grande alvo. O casamento é alvo constante desde a criação do mundo, lá no Éden. Por quê? Porque o inimigo sabe que se ele destruir a unidade familiar, ele pode destruir cidades, pode destruir nações inteiras. E sinceramente, nós já vimos a destruição que ele já causou em todo o mundo, em várias nações. Então, você precisa olhar para essa situação do casamento como sendo um alvo constante de investidas do maligno. E o adversário, né, que é o diabo, ele anda aí ao derredor como um leão, buscando a quem ele possa tragar. E se você não estiver atento, ele vai tragar a sua vida. Os casais não podem se dar ao luxo de desprezar ou ignorar os ataques sutis e não sutis do inimigo. Ele está à espreita e o casamento é um dos seus maiores alvos. Como casais, nós precisamos usar todos os dias a armadura de Deus, conforme mencionado em Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 17, para enfrentarmos e destruirmos as astutas ciladas do inimigo. Ore junto, casal que ora junto, venha-se junto. Quinto, unidade é contagiosa. Depois que você e seu cônjuge decidirem deixar de se dividir e começar a se unir, outros casais em sua esfera de influência perceberão isso. E não apenas isso, mas você também pode ter a oportunidade de se deparar com esses casais e compartilhar maneiras pelas quais eles também podem se reunificar como família e como casal. A unidade é contagiosa. Talvez a maior razão pela qual os casais precisem da unidade, mais do que nunca, seja porque o tempo é curto. E não estaremos aqui para sempre. E eu quero encorajar você, como família bendita do Senhor, a encarar a percepção de que a cada dia vivido pode ser o último. Os casais precisam levar a sério as palavras do Senhor e permanecerem unificados na fé. As prioridades precisam ser definidas, as coisas precisam ser faladas, o perdão precisa ser liberado e toda divisão precisa ser superada através do poder do sangue de Jesus. A unidade pode ser ilusória no mundo em que vivemos, mas é muito possível dentro do casamento quando Deus se faz presente. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada casal que ouve esta mensagem. Que a Tua graça venha sobre cada família e que eles se completem um ao outro em amor, se compreendam e se perdoem para viver a plenitude da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos. Graça e paz. Happy Day. Deus te abençoe e até a próxima segunda-feira no nosso devocional diário para famílias. Deus abençoe.